Atividade 24 de língua portuguesa. Leia o texto de divulgação científica e responda as questões no verso da folha. Então, divulgação científica é um texto que fala sobre ciência. Então, ele vai contar alguma coisa, ele vai, né? O texto vai dizer alguma coisa que tem a ver com explicações científicas sobre algum ato. Então, aqui no caso, ó, por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Então, né, anda descalço na areia. E o que isso pode ocasionar? Então, ele vai explicar o porquê. Peraí, opa, perdi aqui. Então, deixa eu aumentar aqui. Opa. Caminhar pela praia e fazer belos castelos de areia. Brincar descalço no parquinho, livre, leve e solto. O que pode ser melhor? Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar aqui. Onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças. E os geomitos. Geo significa terra e eumito significa vermes. Logo, estamos falando de vermes que passam parte da vida na terra. Alguns contaminam cachorros, gatos, aves e outros bichos. Já outros pegam carona em nós, humanos. A fase adulta dos geomitos é sempre dentro do corpo de um hospedeiro. Hospedeiro é aquele que hospeda, ou seja, naquele corpo que ele vai ficar. Pode ser dos animais ou dos seres humanos. Acontece que o verme precisa do solo para que a eclosão dos seus ovos e para passar a primeira fase de suas vidas, a fase das larvas. Então, primeiro ele precisa do solo, né, da terra, né, da areia. Depois ele vai para o corpo de alguém. Mas por que esses ovos vão parar no solo? Pelas fezes dos animais contaminados. Um cachorro, por exemplo, contaminado por um geomito, ao liberar suas fezes na areia, libera junto com elas os ovos dos vermes. Esses ovos podem ficar vivos no solo por muito tempo, em alguns casos por anos, até eclodirem. Eclodirem é quando eles quebram, né, e nasce aquilo que estava dentro, né, no caso, se for o dos vermes, é as larvas, né? Deixando sair as larvas que podem ir para dentro de um animal ou continuar seu ciclo da vida. Opa! Mas como as larvas vão parar dentro de um animal? Pode ser em carona com uma fruta que alguém come sem lavar, ou grudadas em um alimento que cai na areia e é levado à boca, ou ainda perfurando a pele dos pés descalços. Nesse momento, sentimos apenas uma coceirinha. Dentro do corpo do hospedeiro, as larvas seguem pela corrente sanguínea até chegar aos intestinos, onde encontram os nutrientes que precisam para se tornar geomitos adultos, reproduzir e colocar ovos, que chegarão ao solo junto com as fezes do animal contaminado, recomeçando o ciclo da vida do verme. Nos intestinos, os vermes disputam com o organismo do hospedeiro os nutrientes como proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Se ficar por muito tempo em uma grande quantidade no corpo humano, por exemplo, a pessoa poderá desenvolver uma doença conhecida como anemia, que dá grande sensação de indisposição e fraqueza. Mas não entre em pânico. Existem maneiras simples de evitar a contaminação por geomitos, como lavar bem os alimentos, recolher o cocô que seu animal de estimação faz na areia e andar de sapato em áreas onde existe esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. Quer mais dicas? Visite o CHC online, Ciência Hoje, né? .com.br. Então, quem escreveu foi Elizabeth Cristiano de Almeida Proença, do Laboratório de Ambiente de Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então, aqui conta um pouquinho sobre esse problema do geomito que fica na areia, tá? Então, depois nós vamos lá. Opa! Esse é um texto de divulgação científica. Quem escreveu o texto? Qual é o assunto do texto? Então, quem escreveu está lá no finalzinho. E sobre o que fala? Para que você acha que serve esse tipo de texto? Então, já falei para que serve um texto de divulgação científica, né? E o que pode haver na areia úmida e quente?
4. Como os ovos dos geosmitros vão parar no solo? Então, como que eles vão parar lá no solo? Está lá no texto. 5. Quais os nutrientes dos vermes disputam no organismo com o organismo do hospedeiro? Então, tem alguns nutrientes que tem no nosso organismo, né, ou no organismo dos animais, que os vermes vão disputar. Quais são? Qual é a doença que esse verme pode causar em uma pessoa? Qual é o nome, né? Como evitar a contaminação por geomitos? Então, como que você evita isso? Leia, dentro do corpo do hospedeiro, daí que tem hospedeiro. A palavra em destaque pode ser substituída por qual expressão sem alterar o sentido da frase? O que é hospedeiro? São pessoas saudáveis, animais inteligentes, seres vivos que são contaminados ou seres vivos que vão para a praia? E o B, daí você vai reescrever essa frase trocando a palavra, ok? E essa é a nossa atividade 24.